Há indagações que percorrem a história como lâminas afiadas, capazes de ferir não apenas o silêncio, mas a própria alma de quem as escuta. Questões que nenhum pontífice respondeu com total certeza, que nenhum teólogo encerrou de modo definitivo, que nenhum santo ousou definir plenamente. Dentre todas essas dúvidas, uma desperta inquietação e fascínio em proporções idênticas. Qual foi o destino de Judas Iscariotes após trair Jesus? Onde se encontra a alma daquele que andou ao lado do próprio Cristo, escutou seus sermões, testemunhou seus milagres e mesmo assim decidiu entregá-lo? Essa dúvida persegue fiéis e acadêmicos há 2000 anos. Não existe resposta oficial, não há declaração dogmática, não há sentença divina proferida de nenhum púlpito, restando apenas o silêncio. Um silêncio denso, misterioso, quase insuportável. E exatamente no centro desse silêncio, um santo, Padre Pio de Pietrelcina, vivenciou um fragmento de resposta, não como uma doutrina, mas como uma visão, não como uma sentença, mas como um alerta espiritual. Porém, antes de nos transportarmos àquela madrugada em San Giovanni Rotondo, antes de compreendermos o que o santo vislumbrou com seus olhos espirituais, é crucial entender algo fundamental. Esta narrativa não serve para nos amedrontar, serve para nos despertar. Pois se Judas, que caminhou lado a lado com Jesus, pôde se perder, então ninguém está salvo apenas pela proximidade física. Mas igualmente, se a misericórdia de Deus continuou a brilhar mesmo após a traição mais dolorosa da história, então ninguém está distante demais para retornar. E aqui, irmão, irmã, faço-lhe um convite singelo, mas de profunda raiz espiritual. Antes de prosseguirmos, realize um gesto simples. Inscreva-se neste canal. Não se trata apenas de um clique. É um ato de fé. É integrar-se a uma comunidade de almas que almejam crescer na luz, na oração, no mistério. Sua inscrição sustenta esta missão e sua presença aqui não é coincidência. É providência divina. Agora sim, retornemos àquela madrugada. Eram cerca de 3 da manhã, o horário em que o mundo repousa, mas os mistérios espirituais parecem despertar. Na pequena cela de um frade capuchinho, no sul da Itália, um homem permanecia vigilante, não por insônia, mas porque sua missão jamais lhe permitia o descanso. Padre Pio mantinha-se de joelhos frente a um crucifixo iluminado pela chama trêmula de uma vela. Suas mãos marcadas pelos estigmas, seu rosto fatigado pela dor e pelo amor, e sua alma totalmente desperta em oração. Naquela noite, contudo, algo distinto ocorreu. Um silêncio anômalo, intenso, tomou conta do ambiente. Não era o silêncio comum da madrugada, mas o silêncio de algo que se avizinhava, como se o universo todo tivesse suspendido a respiração. Padre Pio ergueu o olhar e a visão iniciou-se. Mas para compreender o que ele viu, devemos primeiro entender Judas não como um símbolo, não como um vilão cinematográfico, mas como homem, como alma, como um de nós. Pois a verdadeira questão não é apenas onde Judas está. A verdadeira questão é o que ele realizou após a queda que o conduziu à perdição eterna. E essa resposta altera tudo. Havia algo singular naquela madrugada, algo invisível aos olhos, mas perceptível no ar, no silêncio, na forma como a chama da vela oscilava sem a presença de vento. A cela de Padre Pio era diminuta, quase austera. Um leito estreito, um crucifixo de madeira na parede, uma pequena mesa com livros sagrados e aquele círio que queimava como a última testemunha da vigília. Tudo ali comunicava renúncia, pobreza, entrega total. Mas naquela noite, a cela deixou de ser um simples quarto. Tornou-se um portal. Padre Pio estava ajoelhado há horas. Suas mãos, marcadas pelas feridas sangrentas dos estigmas, estavam unidas em prece. Não eram ferimentos recentes. Havia anos que ele carregava na carne o mistério da paixão de Cristo. Dor contínua, sangue que nunca cessava de verter e ainda assim jamais reclamava, pois para ele essa dor não era punição, era comunhão. Era participar do sofrimento redentor de Jesus. Era amar até o limite da dor. Sua face, iluminada apenas pelo brilho da vela, denotava cansaço. Mas não a exaustão de quem desiste, e sim a de quem se mantém firme apesar de tudo. Seus olhos estavam cerrados, a respiração pausada. Parecia que seu corpo estava ali, naquela cela de pedra fria, mas seu espírito estava em outro lugar, mais profundo, mais elevado, além. E então o silêncio se transformou. Não é simples explicar como o silêncio muda, pois o silêncio não é meramente a ausência de som. Existem silêncios que são paz, silêncios que são espera e silêncios que são presença. Presença de algo que não pertence a este mundo, algo sagrado ou algo sombrio,
ou ambos se confrontando no mesmo instante? Padre Pio sentiu primeiramente um frio, não o frio do inverno italiano que penetrava pelas frestas da janela. Era um frio distinto, um frio que emanava de dentro, um frio que não atingia a pele, mas a alma, como se algo tivesse se rompido no ar, uma fenda invisível entre o visível e o invisível, entre o tempo e a eternidade. Ele levantou os olhos. A chama da vela continuava a tremer, mas agora parecia diminuída, como se algo estivesse drenando sua luz. As sombras nas paredes já não eram sombras comuns. Moviam-se não muito, apenas o bastante para que se percebesse que algo estava ocorrendo. Algo que não deveria estar ocorrendo. Padre Pio não sentiu medo, não no sentido usual da palavra. Ele já havia enfrentado demônios anteriormente. Fora atacado fisicamente por forças das trevas. Vira coisas que a maioria das pessoas não veria nem em seus piores pesadelos. Mas aquilo era diferente, pois não era um ataque, era uma revelação. A atmosfera tornou-se mais densa, mais pesada, como se o peso de séculos inteiros estivesse desabando sobre aquele pequeno espaço. E no centro desse peso, Padre Pio começou a ver, não com os olhos carnais, mas com os olhos do espírito, uma visão que não pediu licença para entrar, uma visão que simplesmente existia. Primeiro foi apenas escuridão, mas não a escuridão noturna, era a escuridão da ausência. A ausência de Deus, a ausência de amor, a ausência de esperança. E dentro dessa ausência, uma figura, ou melhor, uma presença, algo que fora humano, algo que já não o era integralmente. Padre Pio soube de imediato quem era. Não necessitou que ninguém lhe contasse. Não houve voz celeste, não houve anjo anunciador, apenas soube com aquela certeza que brota do mais fundo da alma. Aquela certeza inexplicável, mas inegável. Aquela presença curvada, destroçada, envolta em um sofrimento mudo e infinito, era Judas. Mas antes de falar sobre o que Padre Pio viu, é preciso compreender quem era Judas, pois aqui reside o mistério mais doloroso de toda esta narrativa. Judas não era um estranho, não era um infiltrado entre os apóstolos, não era um inimigo oculto, era um dos 12, eleito pelo próprio Jesus, chamado pelo nome, convidado a segui-lo. Reflita bem. Judas andou com Cristo, partilhou o pão com ele, ouviu seus sermões sob o sol da Galileia, testemunhou seus milagres. Judas viu cegos recuperarem a visão, viu paralíticos se erguerem e caminharem, viu leprosos serem purificados, possessos serem libertos, pecadores encontrarem a paz. Ele estava presente quando Jesus acalmou a tempestade com uma só palavra. Estava presente quando ressuscitou mortos. Estava presente quando pregou sobre o reino dos céus com uma autoridade que nenhum rabino jamais possuíra. Judas viveu o que muitos santos desejariam ter vivido. Então, como alguém tão próximo pôde cair tão profundamente? Como é possível que alguém que caminhou ao lado da luz optasse pelas trevas? As Escrituras não revelam todos os detalhes, nunca o fazem, mas mostram o essencial. Judas deixou uma brecha, permitiu que a sombra entrasse gradualmente, silenciosamente. Como quando deixamos uma porta apenas encostada e o vento gelado começa a invadir sem que notemos. Talvez no princípio tenha sido apenas um pensamento, depois uma dúvida, depois um ressentimento. Talvez se questionou por que Jesus não instaurava seu reino de imediato. Talvez o incomodasse que o mestre não tomasse o poder político que na visão de Judas lhe cabia. Ou talvez simplesmente começou a amar mais o dinheiro do que a missão. A Escritura diz que ele subtraía da bolsa comum, não muito, apenas um pouco. Mas a alma não se corrompe de uma vez, corrompe-se gota a gota. E assim chegou a noite da traição. 30 moedas de prata, um beijo e a entrega do Filho de Deus àqueles que buscavam matá-lo. Mas aqui está o que muitos não compreendem. A traição não foi o fim. A traição foi apenas o início do verdadeiro abismo. Pois após entregar Jesus, Judas fez a pior escolha possível. Não pecou mais, não traiu novamente. Fez algo muito mais destrutivo. Escolheu o desespero. E aí reside a diferença entre Judas e Pedro, pois Pedro também caiu. Pedro negou Jesus não uma vez, mas 3 vezes. No momento mais sombrio, quando Jesus era preso e julgado, Pedro jurou que não o conhecia. Jurou com maldições. Jurou diante do fogo, diante dos servos, diante de testemunhas. 3 vezes, e após o terceiro, não o conheço, o galo cantou, e Jesus ao longe virou-se para olhá-lo. E Pedro chorou, chorou amargamente, chorou com todo o peso de sua alma partida, mas não se desesperou. Não fugiu de Deus, não se afastou da esperança. Permaneceu ali, esperou. E quando Cristo ressuscitou, Pedro voltou.
Jesus o restaurou, o perdoou, o chamou novamente. Apacenta as minhas ovelhas, disse-lhe. E Pedro tornou-se a rocha sobre a qual a igreja foi edificada. Judas, ao contrário, não voltou, não buscou a face de Cristo, não aguardou a madrugada da ressurreição. Quando percebeu o que havia feito, quando o peso de sua traição desabou sobre ele como uma montanha, correu para longe, devolveu as moedas, confessou sua culpa aos sacerdotes, mas não a confessou a Jesus. E depois escolheu o silêncio eterno, afastou-se, fechou-se, desesperou-se, pois essa é a maior armadilha do inimigo. Fazer-nos crer que nosso pecado é maior que a misericórdia de Deus, fazer-nos pensar que fomos longe demais, que não há retorno, que Deus já não pode nos perdoar. E quando acreditamos nessa mentira, quando a abraçamos como verdade, então sim nos perdemos. Não porque Deus nos tenha abandonado, mas porque nós o abandonamos. A traição não foi o fim de Judas. O desespero foi, e isso é o que Padre Pio viu naquela madrugada. Não viu um homem punido por trair. Viu uma alma consumida por ter rejeitado o perdão. O que Padre Pio viu não foi uma metáfora, não foi imaginação, não foi um sonho, foi uma realidade espiritual que se impôs diante dele com uma clareza brutal. O santo descreveu isso depois com palavras trêmulas, com a voz embargada, pois há experiências que a linguagem humana não alcança. Mas tentou traduzir em palavras o que tinha visto além do véu. Primeiro veio o frio, um frio profundo, existencial. Não era o frio que faz tremer, era o frio de um vazio infinito, o frio da ausência. Pois o inferno não é fogo, não é tortura física, não é um lugar de castigos inventados por mentes cruéis. O inferno é simplesmente a ausência total de Deus. E onde Deus não está, não há amor, não há luz, não há esperança, não há nada, apenas o eco do que poderia ter sido. Depois, diante dos olhos espirituais de Padre Pio, abriu-se uma escuridão, mas não como um túnel, não como uma caverna, era uma escuridão de outra natureza. Era a escuridão de algo que nunca deveria ter existido. A separação eterna entre uma criatura e seu Criador. A distância entre uma alma e a fonte de toda a vida. E dentro dessa escuridão havia uma presença. Uma figura curvada, quebrada, esmagada sob um peso invisível. Não era um ser com forma clara, não tinha rosto definido nem corpo sólido. Era mais como uma presença, um eco de humanidade, uma sombra do que outrora foi um homem. E essa presença estava envolta em um sofrimento indescritível. Não era dor física, era algo muito pior. Era a dor de saber, de lembrar, de compreender tarde demais. Padre Pio soube imediatamente, sem que ninguém lhe dissesse, que aquela era a essência de Judas Iscariotes. Não o Judas das pinturas renascentistas, não o Judas com a bolsa de moedas, não o Judas aproximando-se de Jesus com um beijo traidor. Este era o Judas da eternidade, o Judas que escolheu permanecer na escuridão, o Judas que desistiu. A visão durou apenas alguns segundos, talvez menos, mas foi suficiente para romper algo dentro do santo. Quando voltou a si, quando a visão se fechou como uma porta que se tranca em silêncio, Padre Pio estava suando, tremia, e lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto marcado por anos de sofrimento redentor. Mas não chorava de medo, chorava de compreensão. Pois o que o destruiu por dentro não foi simplesmente ver Judas, foi ver o que Judas representava. Não era um espírito sendo punido apenas pela traição, era uma alma consumida por algo muito mais terrível, o reconhecimento tardio de que havia misericórdia, mas ele a rejeitou, de que havia perdão, mas ele não o buscou, de que havia um caminho de volta, mas ele escolheu não trilhá-lo. Padre Pio entendeu naquele instante de clareza dolorosa que o sofrimento dessa alma não vinha do ato cometido, vinha do arrependimento sem esperança, do dizer eu errei sem o mais Deus ainda me ama, do reconhecer o erro sem aceitar a graça. Judas poderia ter se salvado, poderia ter chorado como Pedro, poderia ter esperado o amanhecer da ressurreição, poderia ter se lançado aos pés de Cristo em arrependimento, mas não o fez. Escolheu o desespero e foi isso, não a traição, o que consumiu sua alma. A maior vitória do demônio, diria depois Padre Pio àqueles que o ouviam com a alma aberta, é fazer com que o pecador acredite que não será perdoado. Pois Deus nunca fecha a porta. Somos nós que a fechamos por dentro. E depois da visão, algo mais aconteceu. Uma luz suave surgiu atrás do santo. Não era uma figura, não era um anjo, era simplesmente luz, uma luz silenciosa, serena, cálida. E essa luz parecia dizer sem palavras, com uma clareza que só a alma pode ouvir:
Minha misericórdia é maior que qualquer abismo. Padre Pio chorou ainda mais, mas agora eram lágrimas diferentes. Eram lágrimas de alívio, de gratidão, de amor, pois compreendeu uma verdade que repetiria pelo resto de sua vida. Deus não abandona ninguém, mas o homem pode abandonar a Deus. E esse abandono, essa escolha livre de dizer não à misericórdia infinita, é a única coisa que pode nos separar dele para sempre. A partir dessa madrugada, Padre Pio jamais voltou a ser o mesmo. E cada vez que alguém chegava a ele desesperado, quebrado, sentindo que tinha ido longe demais, o santo o olhava com uma intensidade que vinha da alma e lhe dizia: nunca perca a esperança. Nunca diga que não há perdão para você. O pecado não vence a misericórdia, só o desespero vence. Aqui entra algo importante, algo que muitos desconhecem e que muda completamente a maneira como devemos entender esta visão. A Igreja Católica, em 2000 anos de história, jamais declarou oficialmente onde está Judas. Não há doutrina que afirme que Judas está condenado, mas também não há doutrina que afirme que Judas está salvo. A Igreja canoniza santos, ou seja, declara com certeza quem está no céu, mas nunca afirmou que alguém específico esteja no inferno. Por quê? Porque a misericórdia de Deus é um mistério, e o coração humano é um mistério ainda mais profundo. Só Deus vê o último instante de uma vida. Só Deus conhece o último pensamento de uma alma. Só Deus sabe se no último segundo houve um grito silencioso de arrependimento. Por isso, a visão de Padre Pio não é uma sentença, não é um julgamento, não é uma declaração teológica, é uma advertência. Um alerta espiritual que nos mostra não onde está Judas, mas o que o levou a se perder. Não é uma resposta final sobre seu destino, é uma luz sobre o caminho que leva à escuridão. Pois as revelações privadas, e esta o foi, não servem para definir dogmas, servem para iluminar consciências, para despertar almas, para nos lembrar que nossas escolhas têm peso eterno. A verdadeira lição não é onde está Judas. A verdadeira lição é o que Judas fez depois do pecado. E o que fez foi desesperar-se, foi fechar seu coração, foi rejeitar o perdão. Apesar disso, há pessoas que afirmam que Judas está no paraíso, que sua traição foi parte de um plano divino, que cumpriu uma missão necessária. Mas essa ideia surge de interpretações modernas excessivamente sentimentais, de textos gnósticos rejeitados pela Igreja e de teorias espirituais que tentam transformar Judas em alguém que não teve outra opção. Nenhuma dessas ideias tem base sólida. No entanto, revelam algo. Revelam o quanto nos incomoda a ideia de que alguém possa rejeitar a Deus para sempre. Mas há uma frase de Jesus que não podemos ignorar. Uma frase que ecoou durante séculos e que pesa profundamente sobre o destino de Judas. Jesus disse: melhor seria para esse homem não ter nascido. Mateus 26, 24. Pense nisso. Jesus nunca disse isso sobre mais ninguém. Não sobre Pilatos que o condenou. Não sobre Herodes que o humilhou. Não sobre os fariseus que conspiraram contra ele. Não sobre os soldados romanos que o crucificaram. Apenas sobre Judas. Essas palavras não são uma condenação absoluta, não são a última palavra sobre sua alma, mas revelam a gravidade da escolha humana. Judas teve a maior oportunidade da história, caminhar junto ao Filho de Deus, e tomou a pior decisão possível, entregá-lo e depois desesperar-se. Fez a pior escolha diante da maior misericórdia. Mas aqui está o coração de tudo isso. Aqui está o que Padre Pio quis que entendêssemos. A visão que teve não era apenas sobre Judas, era sobre todos nós. Judas é um espelho escuro, mas um espelho, enfim. Nos mostra o que acontece quando nos afastamos de Deus, não pelo pecado, mas pelo desespero. Todos nós podemos cair como Judas. Todos podemos trair, todos podemos falhar. Todos podemos nos afastar, mas nenhum de nós tem que se desesperar como ele. Esse é o centro da advertência. O perigo não está em pecar. O perigo está em acreditar que Deus já não pode nos perdoar. Padre Pio viu Judas não para nos dizer que está condenado. Viu-o para nos mostrar o caminho que leva alguém a se perder e para nos lembrar que enquanto há vida, há misericórdia. Enquanto há respiração, há perdão. Enquanto existe um coração batendo, existe a oportunidade de voltar a Cristo. Porque Deus nunca nos rejeita. Nós somos quem rejeitamos a Deus. E aí, precisamente, aí está a diferença entre o céu e o inferno. Não é que Deus nos mande para um ou outro lugar, é que nós escolhemos para onde caminhar. Escolhemos se voltamos ou se ficamos na escuridão. Escolhemos se confiamos na misericórdia ou se acreditamos na mentira do inimigo. Judas acreditou na mentira.
Acreditou que tinha ido longe demais. Acreditou que seu pecado era maior que o amor de Deus, e essa crença o destruiu. Não permita que ela te destrua. Então, onde está Judas hoje? A verdade é simples, honesta e profundamente humilde. Só Deus o sabe. Só Ele conhece o último instante daquela alma. Só Ele viu o último pensamento, o último sentimento, a última centelha de arrependimento ou o último eco de desespero. Nós não podemos julgar, não nos cabe, não temos essa autoridade nem esse conhecimento. Mas a visão de Padre Pio revela algo muito mais importante que uma resposta sobre o destino de Judas. Revela um aviso para cada um de nós. Pois o inferno de Judas não é apenas um lugar, é uma escolha. A escolha de rejeitar o perdão. A escolha de acreditar que fomos longe demais. A escolha de se desesperar em vez de confiar. E essa escolha está diante de todos nós todos os dias. Judas é um espelho escuro. Sim, mas necessário porque nos mostra que não importa quão perto estejamos de Deus, se estamos na igreja todos os domingos, se rezamos o rosário, se servimos nos ministérios, nada disso nos salva automaticamente. O que nos salva é permanecer abertos à graça, é nos levantarmos cada vez que caímos, é voltar repetidamente ao Pai que sempre espera com os braços abertos. Todos podemos cair como Judas. Todos levamos dentro a capacidade de trair, de nos afastar, de falhar. Mas nenhum de nós tem que se desesperar como ele, porque a diferença entre Pedro e Judas não foi a gravidade do pecado. A diferença foi o que fizeram depois. Pedro chorou. Judas se desesperou. Pedro esperou. Judas fugiu. Pedro voltou. Judas se afastou. E essa é a lição mais importante que podemos aprender desta história. O pecado não nos destrói. O desespero, sim. O pecado não nos separa de Deus. Acreditar que não podemos ser perdoados, isso sim. Enquanto há vida, há misericórdia. Enquanto há respiração, há perdão. Enquanto existe um coração batendo, existe a oportunidade de voltar a Cristo. Não importa o que tenha feito. Não importa quanto tempo tenha estado afastado. Não importa quão escuro pareça o lugar onde está agora. A porta continua aberta. Deus não se cansa de te esperar. Não se cansa de te chamar. Não se cansa de te perdoar. Sua misericórdia é mais profunda que qualquer abismo, maior que qualquer pecado, mais forte que qualquer queda. Padre Pio viu Judas não para nos assustar, mas para nos despertar, para nos lembrar que nossas decisões têm peso eterno, que a eternidade se decide aqui, agora, em cada momento em que escolhemos nos voltar para Deus ou nos afastar dele, e para nos mostrar que o maior perigo não é cair, mas permanecer caído. O destino de Judas é um mistério que só Deus conhece. Mas seu destino ainda está sendo escrito. Cada dia que amanhece é uma nova página. Cada respiração é uma nova oportunidade. Cada batida do seu coração é um novo convite de Deus para voltar a Ele. Não importa quantas vezes tenha caído, não importa quantas vezes tenha falhado, não importa quantas vezes tenha sentido que já não há esperança. Sempre há esperança porque Cristo ressuscitou, porque o túmulo está vazio, porque a morte foi vencida. E isso significa que nada, absolutamente nada, pode separar você do amor de Deus se você não permitir. Portanto, se neste momento você sente culpa, se sente que foi longe demais, se sente que Deus já não pode te perdoar, escute isto. Essa voz não vem de Deus. Essa voz é a mesma que destruiu Judas. É a voz do inimigo. E é uma mentira. A verdade é esta. Deus te ama. Agora mesmo, tal como você está, com tudo o que fez, e Ele te espera. Não com julgamento, mas com misericórdia. Não com rejeição, mas com braços abertos. A única coisa que você tem que fazer é o que Judas não fez. Voltar, pedir, confiar. Antes de fechar este vídeo, quero te convidar a fazer algo. Algo simples, mas profundo. Deixe nos comentários esta oração. Jesus, não permita que eu me desespere. Confio em tua misericórdia. E se puder, compartilhe esta mensagem com alguém que precise, porque talvez exatamente neste momento, alguém esteja onde Judas esteve e talvez seu gesto seja o que o ajude a escolher o caminho de Pedro. Inscreva-se neste canal, junte-se a esta comunidade de almas que buscam a luz. E lembre-se sempre, enquanto respirar, há esperança, porque a misericórdia de Cristo continua sendo mais profunda que qualquer abismo. E você ainda está a tempo de voltar para casa.